Mateus 6, de 9 a 13. Pastor Paulo Brasil. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Capítulo 6, versículo de 9 até o versículo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9 até o versículo 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Graças nós te damos, Senhor, mais uma vez, pela palavra lida. Rogamos a tua misericórdia. Desvenda os nossos olhos nessa noite, a fim de podermos desvendar, a fim de podermos ver as maravilhas da tua santa lei. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Alguns vão imaginar que a oração dominical, como nós conhecemos, ela falta um elemento, que é o elemento cristocêntrico, também poderia dizer. Porque nós aprendemos, não é, que a nossa oração tem que ser em nome de Jesus. E nesses termos, você, na oração ensinada por Cristo, você não tem essa peculiaridade, essa característica. Primeiro, como resposta, nós temos o princípio de que quem está ensinando a oração é Cristo. Segundo, os elementos que ele usa na oração implicitamente traz o conceito da necessidade da relação com ele. Perceba, quando ele diz Pai nosso que estás nos céus, você não vai chamar Deus de Pai se não for por meio de Cristo. Não há possibilidade de eu me tornar filho de Deus se não for por Cristo. É o que está escrito na Escritura Sagrada. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. E ele nos deu veja com que grande amor Deus nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso se dá em Cristo Jesus. E segundo, não é, na primeira manifestação, não é, do que nós chamamos da primeira petição da oração, é: santificado seja o teu nome. A outra petição, segundo o texto sagrado, primeiro, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O fundamento, nenhuma das petições, você vai encontrar esse elemento que talvez esteja tão claro na introdução da oração, quando ele diz Pai nosso que estás nos céus. Mas, de maneira geral, esse conceito cristológico está na oração. E quando nós falamos venha o teu reino, nós não podemos separar esse conceito da chegada de Cristo, o Rei, que se assenta no trono de Davi e vai governar quando o reino de Deus se estabelece. Essa é a palavra que ele diz lá aos judeus, aos fariseus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Quando ele expulsa demônio, eles dizem, ele faz isso em nome de Beelzebul, maior dos demônios. Ele diz, ora, se eu fizesse isso em nome dos demônios, como que, através de quem os seus pais fizeram? E ele diz mais, agora se eu expulso o demônio pelo Espírito do Senhor, então vos é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Jesus Cristo
inaugura o reino. Ele é o rei que se assenta no trono. Quando ele se diz, venha o teu reino, não se pode imaginar outra pessoa, outro conceito senão Cristo. E a terceira petição é, seja feita a tua vontade. Ora, essa é a palavra de Cristo de todo o Novo Testamento. Eu não vim fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. O princípio básico daquele que plenamente cumpriu toda a vontade de Deus, é Cristo. Então, você não pode pedir que o nome dele seja santo à parte da santidade de Cristo. Você não pode pedir que o reino dele venha à parte de Cristo como rei. Você não pode pedir que a vontade dele seja feita se você não conhecer aquele que fez toda a vontade de Deus. A natureza da oração é cristocêntrica. Não há como você imaginar uma oração como essa baseada apenas em valores humanos, moralistas, a parte da redenção. Iniciemos então, irmãos, a nossa análise do texto quando a palavra de Deus diz exatamente assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Perceba que você tem aqui uma coisa interessante. A primeira delas é o teu reino, não o meu reino. Segundo, a tua vontade, isso implicitamente significa não a minha vontade. Veja, por exclusão, quando se diz venha o teu reino, então não é o meu reino, não é o reino de outro, é o reino de Deus. Quando eu digo faça-se a tua vontade, eu estou dizendo não a minha vontade, não a vontade de outro, mas a vontade de Deus. Então, naturalmente, ao fazer essa oração, eu sou um daqueles que estão submissos a esse princípio. Eu estou no reino e desejo que a vontade seja feita. Eu sou um daqueles que entendeu pela graça e misericórdia de Deus o que significa reino. Isso aqui é um ponto fundamental na oração de Cristo, porque sem entender isso, nós vamos apenas usar palavras vazias. Lembre-se que Jesus nos alertou disso. Cuidado para que vocês não usem de vãs repetições. Vocês apenas falem essa oração sem saber do que estão falando. Vá de modo vazio, sem entender o que estão falando. O que significa quando você abrir os seus lábios e dizer, venha teu reino? O que é reino? De onde procede o reino? Qual é a natureza desse reino? Nós encontramos no Evangelho de Mateus, irmãos, algumas referências a Jesus expulsando demônios e a Jesus curando vários enfermos. Jesus falando da fé de algumas pessoas de maneira impressionante, Jesus descrevendo algumas pessoas se subjugando a ele, e você encontra outras pessoas que não se subjugam a ele. Entender o conceito de reino vai nos ajudar a entender talvez um dos maiores problemas teológicos que nós temos na prática nos nossos dias, que é essa famosa doutrina da prosperidade. A cura de doenças, a expulsão de demônios e coisas dessa natureza. O que significa Jesus curar demônios? Curar enfermos e expulsar demônios. O que significa isso? Significa que aquele que é rei, ao chegar para assumir o seu reino, ele vai destruir aquele reino. Segundo a Escritura Sagrada, ele vai amarrar o valente
para que a casa do valente seja saqueada. A linguagem bíblica é descrita dessa forma: expulsão de demônios e cura de enfermos. Isso implica que há um elemento nesse reino que é presente e há um elemento nesse reino que é futuro. Porque no reino de Deus, na sua plenitude, nós encontraremos a total ausência de qualquer enfermidade, de qualquer tipo de sofrimento ou angústia. É o que está escrito no livro de Apocalipse: será dos nossos olhos, não haverá lágrima, serão enxugadas as lágrimas dos nossos olhos. Ele enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Não haverá mais choro. É a perspectiva de que nós iremos para um lugar onde não haverá sofrimento, doença, enfermidade ou coisa dessa natureza. Então, para que isso fosse realizado, para que isso fosse cumprido, para que isso fosse manifestado na plenitude, nós encontramos Jesus iniciando a manifestação desse reino, quando ele chega expulsando demônios no seu ministério e curando enfermos, dizendo: tudo está subjugado à minha autoridade. Eu ordeno a enfermidade e ela sai. Eu ordeno ao demônio e ele sai. A linguagem bíblica revela que aquele que é rei e que se assenta no trono governa sobre tudo e todos estão subjugados a ele, seja o demônio, potestade, seja a enfermidade. Elas vão ouvir a voz dele. Então Jesus aqui, como aquele que cura os enfermos, está estabelecendo o seu reino, apontando para um princípio fundamental estabelecido em Isaías 53, que descreve o cordeiro, o servo sofredor, que não tinha nenhuma beleza externa, como diz o profeta Isaías, mas que levou sobre si as minhas iniquidades e as minhas enfermidades. As minhas enfermidades. Quando ele chega, alguém diz assim: ora, daí um entendimento equivocado dessa doutrina, dos que defendem essa teologia chamada teologia da prosperidade. Se Jesus prometeu que se você está nele, ele levou sobre si a nossa enfermidade, logo você não pode estar doente, você não pode estar enfermo, porque Cristo levou a enfermidade sobre si, você não pode ficar doente. Ora, se é verdade isso, então você também não pode pecar, porque também diz Isaías 53 que ele levou sobre si a minha iniquidade, a minha culpa. Então, se ele, ao se cumprir essa profecia, quando ele leva sobre ele a minha iniquidade, significaria que eu não posso mais pecar. Se o princípio da doença é o mesmo, se esse é o princípio da enfermidade, também esse é o princípio do pecado. Se ele, ao levar a minha enfermidade, significa dizer que ele não vai mais permitir que eu adoeça nessa vida, também ele não vai permitir que eu peque. Mas nós sabemos que não é verdade. Ele levou a minha culpa, ele levou a minha iniquidade, mas eu ainda sou pecador. Ele levou a minha enfermidade, ele levou a minha doença, mas eu ainda padeço de enfermidade. Esse aspecto inicial do reino, a chegada de Cristo, a inauguração desse reino, revela que todas as coisas estão sendo subjugadas a Ele. Estão sendo colocadas debaixo dos seus pés. E Ele agora, como rei, Ele ordena a sua vontade. Mas há um elemento futuro desse reino. Nós ainda provaremos de uma época em que não haverá mais enfermidade. Nós ainda provaremos de uma época onde nós não precisamos lutar mais contra o pecado. E nós esperamos ansiosamente por esse tempo. É costume, quando nós temos alguém enfermo na família,
orar pela cura dele. Nós pedimos isso com sinceridade. Senhor, cura os enfermos. Mas se o Senhor levar, porque Ele quis levar, a sua vontade levar, os que estão em Cristo foram curados naquele momento que partiram para estar com o Senhor. A plenitude de Deus se manifesta no ato em que eu encontro com Ele, o seu reino. É verdade que nós que ainda estamos desse lado, não é, pensamos e sofremos com toda essa questão, mas nós não podemos perder de vista que no momento em que alguém enfermo é levado pelo Senhor, aquela pessoa recebeu a cura da sua enfermidade. E nenhuma dor mais lhe ocorrerá. Nenhum sofrimento mais lhe ocorrerá. Então, imagine agora, diante desse quadro aqui, não é? Quando eu digo, venha o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, subjuga os inimigos, Senhor, conquista os corações, Senhor, manifesta a tua vontade plenamente no mundo, Senhor, torna o teu nome santo no mundo. Eu estou dizendo, venha o teu reino. Eu não posso imaginar fazer essa oração sem que o meu coração não deseje ver os reis e os povos curvados e dobrados diante do Deus eterno, diante do Rei. Eu não posso imaginar dizer, venha o teu reino, sem entender que eu estou pedindo a Deus que todos os homens se curvem diante do Senhor. Salmo de número 72, talvez um dos salmos mais belos sobre esse assunto, diz assim, Salmo de número 72. Todo o salmo ele trata da questão do reino e desse domínio do reino. Salmo 72 diz assim, todo o texto, não é? Eu vou ler do verso 1 ao 11, diz assim, concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados, esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até aos confins da terra. Veja exatamente o princípio da oração. Domine ele de mar a mar, desde o rio até aos confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, lhe ofereçam presente. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações. Quando eu digo, venha o teu reino, eu estou dizendo que todos os reinos da terra se curvem diante do rei. Eu desejo ver a glória dele de uma extremidade da terra a outra extremidade da terra. Eu anseio ver sua glória em todos os cantos desse mundo. Venha, Senhor, o teu reino domina o coração dos homens, destrói o opressor, coloca o teu reino, estabelece o teu reino, manifesta tua glória ao teu.
Venha, Senhor, venha reinar. Eu desejo que esse seja o teu reino. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 7, diz assim. Abra a palavra de Deus, abra as Escrituras comigo, Isaías, capítulo 9. Versos 6 e 7, podemos ler, diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isto, para que se aumente o seu governo e venha a paz. A conversão de pecadores, significa homens e mulheres e crianças se rendendo ao Rei, dizendo: domina o meu coração, governa o meu coração. Mas eu não posso fazer essa oração também se eu não souber que esse Rei é justo e desejar a justiça dele, a retidão, a verdade, o zelo. Quando eu digo venha o teu reino, eu não estou só pensando em um rei que vai destruir os inimigos, mas eu estou pensando na verdade que vai inundar a terra como a água inunda o mar, como todo deserto é cheio de areia, assim também será o mundo cheio da justiça de Deus. Esse é o princípio, é o meu desejo, é a minha oração, é a minha busca. Olha, Senhor, venha o teu reino. Que a tua verdade, que o teu reino, que a tua justiça seja manifestada no nosso meio. É importante, irmãos, que esse que suplica, esse que ora, como nós colocamos no início, ele tem um único desejo. O desejo é que não seja o reino dele, mas para que alguém não deseje o seu reino, mas o reino de Deus, é necessário que ele primeiramente se submeta ao reino, ao rei, e seja servo do Senhor. Esse é um princípio fundamental. Eu não vou fazer essa oração se eu mesmo não me submeter a esse rei como meu rei, como meu diretor. Porque o meu desejo, o meu coração vai estar submisso às ordenanças de Deus, à vontade de Deus. E eu vou desejar que os outros também estejam da mesma forma como ele assim nos ensina. Então nós estamos preparados para a terceira petição. Venha o teu reino. Agora, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deixa eu só fazer aqui um ajuste no entendimento, porque muitas vezes a gente está pensando que vai orar para Deus nesses termos, como que, Senhor, realiza o que o Senhor decretou. Isso é uma oração desnecessária, não é? Se Deus decretou, Ele vai fazer, isso não há dúvida disso. Aqui, o sentido aqui não é o princípio de você orar para que Deus realize o que Ele planejou. Não é essa a ideia. A ideia aqui que a vontade dele seja manifestada é que a lei dele, aquilo que ele ensinou, seja amada, seja buscada, seja desejada. Que a tua vontade seja feita. É por isso que na leitura que nós fizemos aqui do
No breve catecismo nós encontramos exatamente esse princípio. A nossa luta para termos o coração totalmente voltado a Ele. Subjugar a nossa vontade. Porque não é da nossa natureza fazer a vontade de Deus. Não é da nossa natureza seguir a vontade de Deus. E a vontade de Deus aqui, essa revelada, não é em hipótese nenhuma esse princípio dos decretos de Deus que eu estou fazendo, pedindo, rogando que eu faça. Não é? Mas é uma oração sincera de que nós possamos obedecer completamente, imediatamente, na terra, como é feito nos céus. Veja como é interessante. O princípio aqui, a conexão que é feita no texto é terra e céu. Ele parte do princípio que a vontade de Deus é feita totalmente do céu. Ora, não é só nos céus que a vontade decretiva de Deus é feita, ela é feita também na terra. Então ele não está tratando aqui da vontade decretiva de Deus, não é esse o princípio que está sendo tratado no texto. O que está sendo tratado aqui é os anjos que não caíram, e que não pecaram, e que não foram expulsos do paraíso, esses aí vivem para fazer aquilo que Deus ordena, vivem para amar os seus ensinamentos, vivem para poder fazer aquilo que Ele manda. Eles fazem exatamente o que Ele manda fazer. E aqui nós temos esse princípio: seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Os anjos, assim como os anjos, Senhor, amam fazer a tua vontade, como eles não falham em fazer aquilo que o Senhor ordena, nos ensina a fazer aquilo que o Senhor pede. Me ensina a subjugar minha vontade em detrimento da tua vontade. Não me deixa fazer o que eu quero, Senhor, mas isso é aquilo que o Senhor quer. Nós temos a narrativa lá do livro de primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, da rejeição de Saul como rei de Israel. Você vai encontrar uma obediência parcial à ordenação de Deus. Não é isso que Ele quer de nós. Deus ordenou: faça isto, mate o reino, todos os que pertencem a esse povo, não sobre um, não traga de lá uma única riqueza, deixe tudo para trás, venha. Ele mata todo mundo, poupa o rei e traz as riquezas. Esse não podia ser rei. Porque Jesus Cristo, que é o Rei, que veio fazer a vontade de Deus, o Filho, cumpriu toda a vontade de Deus, fez toda a vontade de Deus, cumpriu todas as exigências dele. Saul obedeceu em parte. E a história descreve o que aconteceu com ele. Ele foi punido e destruído. Ele perdeu o reino, e o reino foi dado ao outro. E o reino foi dado ao outro. Jesus Cristo, ao contrário, o Filho de Deus, o Rei, aquele que se assenta no trono, nós ouvimos a Escritura falar dele. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 8. Carta de Paulo, Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Você vai encontrar Paulo dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quando ele estava pregando o Evangelho àquela mulher samaritana, em João capítulo 4, os discípulos saíram para buscar algum alimento, e ali
nesse diálogo que ele tem com essa mulher. Logo os discípulos voltam, e eles preocupados com comida, Jesus disse: uma comida eu tenho para você. João 4. Fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a minha comida. No Getsemane, às portas da cruz do Calvário, sofrendo dores na alma das mais terríveis, ele diz: se possível, Pai, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Cumprir toda a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Texto de Tiago, no capítulo 4, nós encontramos a seguinte narrativa. Depois de Tiago falar sobre de onde procedem as intrigas, os conflitos, que vêm exatamente do desejo de querer as coisas para si, ele diz: vocês pedem e não recebem, pedem mal, porque pedem para esbanjar os seus próprios prazeres, né? O que vocês querem, o que vocês desejam, na realidade é satisfazer a própria carne, é o próprio prazer de vocês. Vocês não querem a minha vontade, vocês querem satisfazer a vontade de vocês. E aí lá na frente, a Escritura Sagrada, no mesmo capítulo 4 do Evangelho de Tiago, ele vai descrever a narrativa da seguinte imagem ele cria. Alguém que sai de uma cidade para outra e planeja sair de uma cidade para outra e diz: amanhã nós sairemos daqui e nos mudaremos para aquele lugar, e lá nós faremos isso, isto e aquilo, teremos lucro, faremos isso. Tiago diz: não diga isso. Diga no seu coração: se Deus quiser, amanhã faremos isso, teremos tal lucro, faremos dessa forma, se Deus quiser. E ele conclui dizendo: jactância semelhante a essa é maligna. Quando eu oro, seja feita a tua vontade, eu estou lutando contra um princípio maligno, estabelecido na luta, na tentativa de Satanás nos céus, de tentar ser igual a Deus, e foi expulso, e na tentativa no Éden, de tomar o poder através da seguinte tentação: vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão poder fazer o que vocês querem, vocês vão ser autônomos, vocês vão viver de acordo com aquilo que vocês pensam. Satanás, ele tenta implementar nesse mundo esse princípio. Vocês podem fazer aquilo que vocês querem. Vocês são livres. Façam a vontade de vocês. Os princípios estabelecidos por Deus são exatamente opostos. Seja feita a tua vontade. Eu quero a tua vontade, Senhor, não a minha vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me ordenou a fazer. Eu quero cumprir o que o Senhor me ordenou a cumprir. Eu não quero seguir minha própria vontade. Então, meu desejo é, quando eu oro, assim como os anjos te obedecem, eu quero também te obedecer. Assim como nos céus, a tua vontade é feita. Porque não há luta do pecado, porque não há ninguém que caiu, porque os que caíram são hoje demônios. Mas aqui e agora nós somos de natureza caída, e a
A nossa luta é: ensina-me a fazer a tua vontade. E aqui, quando eu olho para essas crianças aqui no nosso santuário, nesse lugar de culto, eu imagino que como é que eu vou aprender a fazer a vontade de Deus? Talvez é uma pergunta que a criança faça. Como é que eu vou aprender? Como é que eu sei a vontade de Deus? Deus colocou na casa, na família, pai e mãe, porque eles representam Deus no lar. E eles vão instruir os seus filhos. Quando você, criança, obedece ao seu pai, aprende a fazer a vontade que ele lhe ensinou, você está sendo educado a amar a vontade de Deus. Mas todas as vezes que você não faz o que ele lhe ordenou, você está seguindo a malignidade do coração daqueles que caíram em Adão. A tendência de ser Deus, de fazer aquilo que eu acho que é certo. Como eu vou fazer a vontade de Deus? Eu primeiro tenho que aprender a orar. Faz a tua vontade, como é feita nos céus. Cumpre a tua palavra, como nos céus. Assim como os anjos te obedecem, a tua vontade subjuga os homens dessa terra. O que é a pregação da palavra, senão Deus dizendo a vocês e a mim a vontade dele? Todas as vezes que a verdade de Deus é anunciada, eu faço exatamente o contrário, eu não me submeto a ela. Eu estou fazendo exatamente o contrário da oração que eu tenho aprendido. Porque Deus está dizendo a vontade dele por meio da sua palavra. Mas as 3 primeiras petições, então, elas se encerram com foco na glória de Deus em Cristo Jesus. Seja santificado teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Então, irmãos, nós vamos aprender um pouco da vontade dele com respeito aos outros pedidos que se ensinam a partir daí. O pão nosso, o alimento e as outras áreas da vida. Nós vamos aprender que também é a vontade de Deus. E que eu posso santificar a Deus pedindo, falando esses assuntos. Como fazem aqueles que, como no início da mensagem colocamos, que creem numa doutrina em que se você está sofrendo, passa necessidade, porque você está em pecado ou coisa dessa natureza. O princípio é exatamente o contrário. Eu posso ainda pedir pelo pão de cada dia, tendo a convicção de que eu estou santificando o nome de Deus, desejando o reino dele e ainda fazendo e pedindo que a vontade dele seja feita. Se eu sigo essa ordem, minha primeira preocupação é com Deus, o seu reino. As outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas me serão acrescentadas.
Mas a minha primeira grande preocupação é com a glória do reino, a santidade e a vontade de Deus. Essa é a nossa primeira grande preocupação. E isso precisa ocupar a nossa mente, na nossa oração. Agora nós podemos orar essa oração sabendo que nós estamos pedindo e que Ele requer de nós. Oremos a Deus. Santo e bendito Deus, nós te damos graças por Tua santa palavra, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ensina a Tua vontade, apesar de nós mesmos, ó Deus. Pelo amor do Teu nome, subjuga a nossa alma ao Senhor. E ao mesmo tempo, manifesta o Teu reino nesse mundo. Torna o Teu nome exaltado, conhecido. Que os reis se dobrem diante do Rei. Que os pecadores se rendam ao Rei soberano. Que a Tua vontade seja feita. Que amemos a Tua vontade, que amemos fazer o que o Senhor ordena, que tenhamos prazer em fazer aquilo que o Senhor nos ensina. Pelo amor do Teu nome, Senhor Jesus. Em nome de Jesus.